Graças a Deus, meu Pai. Bendito, exaltado e magnificado seja o teu nome na vida de todos os que ouvem essa programação e participam desta oração. Por isso, Senhor, é necessário que os teus ouvidos estejam inclinados às súplicas do teu povo. Ó Espírito Santo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, ouve, atende a súplica de todos os que te invocam, em o nome glorioso do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E todos os que creem digam amém, recebam a bênção e digam graças a Deus. Graças a Deus. Suplico ao Senhor de todo o coração, dai ouvidos, pois estou em aflição. Meu nome é Fernando. Antes de chegar na Igreja Universal, eu tinha uma vida toda destruída. Começou a afetar em todas as áreas do meu casamento, meu financeiro, através da destruição no financeiro, começou a afetar todas as áreas. Eu sempre trabalhei em lugares onde os patrões gostavam muito do meu trabalho, eu sempre dediquei muito. Só que o dinheiro não rendia na minha mão. Eu pegava o dinheiro e o dinheiro sumia da minha mão. Eu sempre me destaquei entre os funcionários, pelo fato de trabalhar com o público. Então eu sempre falei bastante, que eu sempre trabalhei com vendas. Então todo lugar que eu trabalhava, eu me destacava. Só que não rendia nada na minha vida não deslanchava. Eu morava em 3 cômodos no terreno, o terreno todo para construir, e eu ganhando um salário exemplar e não conseguia nem colocar um portão lá embaixo. Então foi aí, comecei na Igreja Universal. Depois que eu investi no sagrado, que é na fidelidade, conforme diz a palavra, a minha vida começou a transformar, porque eu comecei a obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Então começou a haver uma transformação passo a passo. Eu fui trabalhar numa empresa, onde nessa empresa eu me tornei diretor comercial da empresa, e onde minha vida começou a prosperar muito. Começou as coisas se encaixarem, as coisas que eu tinha um nome sujo, eu devia para as pessoas, devia para banco. Comecei, através da fidelidade, comecei a saldar tudo que eu devia. E nisso começou uma transformação na minha vida financeira. Através da fidelidade, começou a transformação na minha vida, no meu casamento, em todos os sentidos, através da fidelidade, começou uma transformação. Hoje, a nossa vida é completa, financeiramente falando. A nossa vida, nós temos paz, a família é abençoada, meus filhos, minha filha estuda em escola particular, nós temos 2 carros na garagem, a nossa moto, né? Tem uma moto também, tem uma casa aquela casa de 3 cômodos, eu não conseguia nem colocar um portão na frente, hoje se tornou uma das casas mais bonitas do bairro. E nossa vida financeira foi transformada após investir no sagrado. Poxa, é bacana o testemunho desse rapaz, muito bacana, porque ele mostra com o testemunho dele quais são os passos importantes para se conquistar todos os nossos sonhos. Deus sabe, amiga e amigo ouvinte, o seu sonho, Ele conhece os seus desejos, Ele sabe dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Mas Ele não pode satisfazer-nos, Ele não pode realizar estes sonhos conosco sem que nós estejamos aliados com Ele, pactuados com Ele, parceirados com Ele, se é que podemos falar assim. Tem que haver parceria. Deus enviou o Espírito Santo para buscar as pessoas que querem ser parceiras dele. O Espírito Santo nos foi dado
com o intuito de glorificar o Senhor Jesus, o Filho dele. Agora, para você ter o Espírito Santo, você tem que começar a obedecer. Você não vai receber nunca o Espírito Santo porque eu estou falando, bispo, você está falando aí no Espírito Santo, então eu quero, uma boa ideia, eu vou querer o Espírito Santo. Não é assim, não é assim. Se você quer o Espírito Santo, que é o tudo de Deus, que é o melhor de Deus para nós, porque o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo em espírito. Quando você recebe o Espírito Santo, você está recebendo o Senhor Jesus em espírito. Então, para você receber o Espírito de Deus, que é o melhor de Deus para a sua vida, que é a totalidade de Deus para você, é óbvio que você tem que fazer a sua parte. Você tem que obedecer, você tem que mostrar, esboçar desejo realmente de querer servir, de seguir ao Senhor Jesus. Se você está vivendo uma vida errada, conforme esse rapaz acabou de falar, ele disse, olha, eu estava vivendo uma vida errada, embora eu assistisse a programação pela madrugada e tudo, eu sabia, mas eu não poderia me aproximar de Deus todo sujo. Eu tinha que manifestar a fé verdadeira, que é a obediência. Quando a pessoa começa a mudar, quando a pessoa deixa os maus hábitos, quando a pessoa deixa as coisas erradas, quando ela começa a fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, ele falou, logo quando eu cheguei na igreja, eu tive conhecimento dos dízimos, as primícias de Deus. Eu tomei conhecimento de que tudo que eu ganhava, eu tinha que tirar primeiro as primícias, os primeiros 10%, porque eles seriam como aliança entre eu e Deus. Foi isso que lhe aconteceu. Então ele começou a ser dizimista antes de ter um encontro com Deus. Eu também. Eu já falei isso para você, já dei meu testemunho. Primeiro eu fui dizimista, depois é que eu recebi o Espírito Santo. Aliás, eu primeiro fui dizimista, depois eu tive meu encontro com Deus, minha transformação, e então depois recebi o Espírito Santo. Foi um processo. Então, não é possível uma pessoa indisciplinada, uma pessoa que é rebelde, ela receber o espírito do sucesso, que é o Espírito Santo, o espírito da fé. Deus nos tem dado a fé para nos enriquecer. Está escrito isso na Epístola a Tiago, capítulo 2. Ele diz assim, porque Deus deu a fé, a riqueza da fé para os pobres. A riqueza da fé para os pobres. Você sabia disso? Você sabia disso? A riqueza da fé é o Espírito Santo. Porque quando você o tem dentro de si, quando você o carrega dentro de si, ele ilumina os seus olhos, ele faz você enxergar o que você não enxergava. Ele vê o seu potencial, ele te dá ânimo para você trabalhar, lutar, e ele te dá visão, ele te dá entendimento para que você possa alcançar os seus objetivos. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu queria até fazer aqui um apelo para as pessoas que ainda não têm o Espírito Santo. Se você já tem o Espírito Santo, você é bem-vinda também, é convidado. Mas eu quero fazer um apelo às pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo. Aquelas pessoas que estão, embora estejam na igreja, embora sejam pessoas corretas e tal, mas ainda não receberam o Espírito Santo. Puxa, bispo, poxa, eu estou na igreja há tanto tempo e não recebi o Espírito Santo. Já fiz tantas campanhas do jejum de Daniel e não recebi o Espírito Santo. Por que eu não recebi? Qual a razão? Primeiro, eu vou lhe dizer nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, eu vou lhe dizer o que tem impedido você de conseguir o Espírito Santo. Mas, em princípio, a coisa mais patente, mais forte, que tem impedido você de receber o Espírito Santo, as pessoas de receberem o Espírito Santo,
é elas virem focadas no objetivo disso. Por exemplo, nesta quarta-feira, nós vamos buscar, orar, pedir, clamar, para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Então, a partir de hoje, você deve se preparar. Já a partir de hoje, você deve se determinar a vir com esse propósito, com esse objetivo, com esse foco. Porque, veja só, as pessoas, quando foram a Jesus, as multidões, elas ouviram falar do que Jesus fazia. Elas ouviram os testemunhos de outras pessoas que disseram, olha, Jesus, há um profeta agora em Israel e ele está curando, ele está libertando, ele está fazendo isso, milagres, maravilhas. Então, se espalhou por todas as regiões que Jesus estava curando, libertando e fazendo coisas magníficas. Então, as pessoas que ouviam, o que elas faziam? Elas saíam de suas casas, elas deixavam as suas aldeias, não importa o caminho a percorrer, não importa se era longe, não importa se tinha que ir de jumento, de camelo ou mesmo a pé. Essas pessoas, elas iam determinadas a chegar onde estava Jesus. E a determinação que elas traziam dentro de si era tão grande. É o caso daquela mulher que sofria com fluxo de sangue há 12 anos. Ela tinha gasto tudo e não tinha sido curada. Tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos e não tinha sido curada. Então, ela ouviu falar do poder de Jesus. Então, ela saiu da sua aldeia e foi aonde estava Jesus. É lógico que ela deve ter levado dias para chegar onde estava Jesus. Foi da noite para o dia. Nem ela pegou um avião, muito menos pegou um automóvel, nada disso. Ela veio determinada a receber a sua cura. Ela veio programada para ser curada. E quando ela chegou próximo a Jesus, ela viu uma multidão. Uma multidão. Ela disse, obviamente o diabo falou, olha, não adianta que ele está muito ocupado, não vai poder falar com você. Mas ela estava tão determinada, que ela disse, não, se eu chegar perto dele e tocar na orla da sua vestidura, eu vou ficar curada. Isso é fé, isso é determinação. Então, quando ela foi pelo meio da multidão, pisando e sendo pisada, mesmo assim chegou junto de Jesus e tocou na orla da roupa de Jesus. O que aconteceu? Imediatamente foi curada. Jesus, imediatamente, reconhecendo que havia saído virtude dele, perguntou, quem me tocou? Aí, Pedro se levantou e disse, Senhor, a multidão te empurra, te comprime, o Senhor pergunta, quem te tocou? E Jesus disse, verdadeiramente, muitas pessoas têm me empurrado, muitas pessoas têm me amassado, mas alguém me tocou. Alguém me tocou. E a mulher então se manifestou, Senhor, fui eu. E Jesus disse, mulher, grande é a sua fé. A tua fé te salvou. Vai. E ela ficou curada na hora. A mesma coisa é o que nós queremos, estamos programando para esta quarta-feira aqui no Templo de Salomão, porque nós estamos já na reta final da comemoração, da celebração de 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Então eu quero que todos sejam batizados com o Espírito Santo. Eu quero que todas as pessoas que são da Igreja Universal, que são membros da igreja, pessoas que assistem na igreja, venham receber o Espírito Santo para que elas venham também formar coro com essa multidão espalhada pelo mundo inteiro que tem proclamado as grandezas de Deus por causa do Espírito Santo que está nelas. Então, nesta quarta-feira, você vem determinado. Prepare-se já, minha amiga, meu amigo. Prepare-se. Prepare o seu coração para que você venha pensando no Espírito Santo. Não venha pensando
em resolver esse problema, resolver aquele problema. Não venha para buscar, digamos assim, uma bênção, uma cura, uma libertação. Não venha para... Venha com o objetivo de receber o Espírito Santo. E você sabe que se você vier determinado a receber o Espírito Santo, ele vai descer sobre você nesta quarta-feira, 20h, aqui no Templo de Salomão. Vamos ouvir mais um testemunho maravilhoso do poder de Deus quando as pessoas recebem o Espírito Santo. Meu nome é Carolina e eu fui enferma na fé. Cresci num berço evangélico, eu era fiel nos meus dízimos, fiel nos meus votos, a minha fé era alicerçada nisso. Através dela era o que me mantinha de pé, porque através dela eu tive o Espírito Santo, através dela eu tive um encontro com Deus, através dela eu me mantinha firme. E por uma brecha eu comecei a olhar para os lados, eu perdi o meu foco. Apareceu um rapaz nesse meio tempo em que eu estava fraca espiritualmente e acabei me apaixonando por ele. Ele, muitos anos mais velho, o dobro da minha idade. Eu sabia dentro de mim que não ia dar certo, mas como eu estava fraca, eu preferi fazer as minhas vontades do que a vontade de Deus. E aquilo ali foi a perca total. Eu não me via mais dentro da igreja. Eu já estava contaminada. A minha fé estava doente. A minha fé começou a ficar enferma. E através desse relacionamento, o meu comportamento começou a mudar. Foi aí que eu caí. E conheci vários outros homens, amizades, pessoas que, em vez de me levantar, só me afundavam. Eu já estava ali uma pessoa triste. Eu era abatida, não dormia, tinha insônia, depressão. Eu era muito depressiva, só chorava. Não tinha paz, mas eu queria fantasiar essa vida, me esconder atrás de festas, de amigos, de relacionamentos, sempre frustrados. Eu não tinha mais ninguém, minha família já não... Por conta da minha vida que era podridão, era suja, sabe? Prostituição, eu mentia, falava gírias, eu era completamente outra pessoa. Como a minha fé estava enferma, eu não tinha forças nem para orar, eu não tinha forças para buscar, eu não tinha forças de voltar para a igreja. Quando eu me vi, olhei para a minha vida, eu estava já no fundo do poço, com atitudes até de tentar tirar minha própria vida. Foi quando eu me dei conta que eu precisava me curar a minha fé. Foi quando eu decidi voltar. Foi muito difícil, mas eu sabia que era a escolha certa. E assim eu comecei a buscar, vim nas reuniões, frequentando, praticando aquilo que me ensinavam, aquilo que a palavra de Deus me ensinava. Aquilo que a palavra de Deus me ensina. E eu botei em prática, comecei a ofertar, dar os meus dízimos, cumprir os meus votos, e minha vida começou a melhorar. Aquela criatura que eu era, aquela velha criatura que eu era, que estava enferma, começou a ser curada. Me entreguei de corpo e alma. Me batizei, tive o meu encontro com Deus, fui batizada com o Espírito Santo. E a minha vida foi renovada, a minha fé foi totalmente curada. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou transformada, hoje eu sou uma pessoa completa. Eu não preciso de relacionamentos, de baladas, de amizades. Hoje eu só quero viver, não tenho vontade mais de tirar minha vida, porque eu vi que eu tenho valor, que eu sou preciosa, que aquela vida que eu levava era sem importância. Hoje eu sou importante, eu sei que eu sou importante para Deus. A minha fé hoje está em alta. Mas por quê? Porque pela atitude que eu tive de buscar, de me entregar. E hoje eu cuido da minha fé. Como eu cuido da minha fé? Orando, jejuando, sendo frequente nas reuniões, porque isso é meu alimento. É como se fosse uma injeção. Se eu não aplicar essa injeção na minha fé, ela vai ficar doente. Hoje eu sou transformada e a minha fé foi curada.
Pois é, eu queria falar com você, amiga e amigo ouvinte, que quando uma pessoa tem um encontro com Deus e é batizada com o Espírito Santo, é muito difícil ela cair. Não é impossível, não é impossível, mas é muito difícil, muito difícil. Então muitas pessoas têm crido que são batizadas com o Espírito Santo, mas qualquer resfriadozinho, qualquer ventinho, pega uma gripe, uma pneumonia, lá estão à beira da morte espiritual. Ora, o Espírito Santo é poder, é o próprio Deus. Como que uma pessoa vai fraquejar quando ela está na fé, quando ela está dirigida pelo Espírito da fé? É possível isso? Não, não é possível. Não é possível. Humanamente falando, não é possível. Porque quando eu recebi o Espírito Santo, claro, a gente passa por tribulações, por muitos problemas de saúde, problemas espirituais, problemas sentimentais, emocionais. A gente passa, a nossa carne é barro, o nosso vaso é barro, Mas o que tem dentro do vaso é o poder do alto, é o Espírito do Deus Altíssimo. Portanto, quando a pessoa tem o Altíssimo dentro de si, é muito difícil esse vaso se quebrar. Porque o Espírito de Deus guarda, protege, orienta, ensina. É claro, ele fala, ele orienta, mas se a pessoa quiser seguir no caminho do erro, ela vai cair, vai se espatifar, e o Espírito de Deus não pode fazer nada, porque é a vontade dela. Então você que me ouve neste momento, talvez você não esteja enfrentando lutas apenas. Talvez você esteja enfrentando um dilema, o dilema da dúvida. Será que eu sou mesmo batizado com o Espírito Santo? Será que eu fui mesmo batizado com o Espírito Santo? Porque quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela é forte, é resistente, ela é obediente, ela não é rebelde mais. Ela não é mais rebelde, ela é obediente e ela sabe, quando o Espírito Santo fala, ele convence ou não convence? Pode o Espírito Santo falar e não convencer? Não, de jeito nenhum. O Espírito Santo convence aqueles que são dele, aqueles que o têm, que estão no caminho errado. Que, você não vai nesse caminho. Não faça isso, não faça aquilo. Então, ele, o Espírito de Deus, é para fazer com que a nossa fé venha ser forte, poderosa, para realizar sonhos que vão glorificar o Senhor Jesus, sonhos que vão nos fazer viver uma qualidade de vida. Então, nesta quarta-feira, 8 da noite, venha determinado a receber o Espírito Santo. Se você não tiver essa determinação, nem venha. Mas se você tem essa fé, quer receber o Espírito Santo, se você tem dúvida que recebeu ou não o Espírito Santo, se você é aquela pessoa que vive ansiosa, é óbvio que uma pessoa ansiosa, ela certamente não tem o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo não deixa a ansiedade permanecer. Então, você que está ansiosa, vive ansioso, nesta quarta-feira, venha receber o Espírito Santo. Eu digo, venha receber o Espírito Santo, mas você vai ter que obedecer. Você vai vir determinado a isso. Prepare-se desde agora. Quarta-feira, 8 da noite, nós vamos explicar por que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo. E então vamos orar para que elas sejam batizadas. Se você já foi batizado com o Espírito Santo
e quiser vir, seja bem-vinda. Você pode vir renovar a sua fé. Talvez você esteja morna na fé, morna. Então, nesta quarta-feira, 8h, aqui no Templo de Salomão. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora, e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.